Bom, eu acho até que o Felipe Coutinho vem em evolução, mas não dá para você ter no Vasco dois jogadores que somado ganham aí mais de 3 milhões de reais por mês, e eles somados, eles não fazem 20 gols numa temporada. Eu acho que é um dinheiro jogado fora outras contratações. Eu acho que hoje mesmo conversei com um amigo vascaíno e eu falei, não, eu contrataria o Felipe Coutinho, mesmo não tendo a certeza que ele pudesse entregar. Eu acho que o grande erro foi o Pedrinho aceitar o que as exigências do Felipe Coutinho. Eu acho que, primeiro, ele não tem história no Vasco para exigir nada. Para ele, o retorno ao Vasco deveria ser maravilhoso, deveria ser a melhor coisa da vida dele, já que ele estava 14 anos fora do Brasil e queria muito, muito voltar ao Brasil, enfim. E o Vasco abriu as portas para que isso acontecesse. Daí ele exigir que o Vasco gaste mais 600 mil por mês com Alex Teixeira e Souza, aí é um absurdo. Então, a gente está falando aí de quase 4 milhões de reais com 4 jogadores que não fazem jus a esse salário. Se você for olhar ali os salários que ganham os grandes jogadores do Brasil, que produzem, vale a pena. Claro que não dá para ter uma folha com todos os jogadores do elenco ganhando salários altíssimos, mas está muito provado que o Vasco suporta, mesmo com toda a crise financeira, o Vasco suporta jogar 4 milhões de reais fora. E aí eu estou falando só desses 4. Se você olhar ali, tem Capasso, tem Esforça, o Jean Davi, enfim, uma outra galera que somado deve dar mais outro milhão, mais outro milhão. Enfim, está bem feio mesmo, assim. Eu acho que contrata, a cada 10 que contrata, um serve, apesar do Vasco ter uma espinha dorsal, ter um time, ter uma equipe que me agrada. Não é o melhor time do Brasil, mas acho que se tivesse um camisa 10 como o Arrascaeta, um camisa 10 como Alan Patrick, e um atacante de lado de nível A, certeza absoluta o Vasco estaria jogando melhor. Esse camisa 10 a gente acreditou lá atrás que pudesse ser o Payet, não foi. A gente acreditou de novo que pudesse ser o Felipe Coutinho e não está sendo. Embora haja uma evolução. E esses dias eu estava ouvindo aí, hoje tem muita gente falando de futebol, eu respeito, não sou daqueles que acham que só quem jogou pode falar de futebol, pelo contrário, tem muita gente estudiosa, muita gente capacitada para falar de futebol, mas alguém estava falando que já começaram as tratativas para a renovação de contrato do Felipe Coutinho. Eu só quero saber o que ele vai exigir dessa vez. Acho que se eu tivesse do outro lado da mesa, eu também ia exigir que ele jogasse mais, que fizesse aí uns 20 gols, pelo menos, na temporada. Enfim, a temporada apenas começou, não é dizer que ele não vai fazer os gols, até o final, mas não está dando demonstração de que isso vai acontecer. No outro dia vieram me fazer uma fofoca de que no jogo contra o Ceará ele não foi, e aí estava jogando paddle ali no Vogue Square, enfim. Eu não quero me ater a isso, porque, primeiro, eu não tenho certeza se isso aconteceu. E segundo, que não é
não é do meu feitio, tá me metendo na vida pessoal das pessoas. Mas alguém veio me falar num tom de bravo mesmo, assim, de indignação, assim, com o Felipe Coutinho. Então, é um menino adorado pela torcida do Vasco, esperado, assim, de braços abertos pela torcida, e que, de alguma forma, está se queimando, ou pelas exigências, ou pelo mau futebol, ou talvez até por essa notícia que me falaram essa semana. Vocês sabem como é, né? Eu falo aqui direto. Casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Se o Vasco estivesse ganhando de todo mundo, fosse líder do campeonato, tivesse sido campeão carioca, enfim. O atleta poderia fazer aquilo que ele quisesse, né? Mas essas indignações, elas são muito pertinentes a partir do momento que as coisas não vão bem e só o torcedor vascaíno é quem sofre, né? Eu acho que o pessoal está entendendo muito bem o que eu vou dizer, porque é um sofrimento de longa data, né? Tem muito tempo que o Vasco vem sofrendo. Teve ali um momento em que parecia que o Vasco tinha renascido com a conquista da Copa do Brasil, né, a Libertadores do ano seguinte, o vice-campeonato brasileiro, né, com chances até de ser campeão. Isso ali deu uma parecia que tinha uma esperança. Aquilo tudo ali foi provocado, aconteceu só porque o Carlos Leite botou os seus principais jogadores ali. Depois ele teve divergências lá e não quis mais que os seus jogadores permanecessem. Os jogadores foram saindo e o Vasco foi se tornando um time que o torcedor hoje não acredita. Sei que todo mundo ficou muito esperançoso com a Sempre Vasco, né? Que eu fazia parte, encabecei aquela como é que fala? As campanhas durante 10 anos. A gente ganhou com o Pedrinho e um pouco logo depois eu me afastei porque percebi que as minhas ideias não valiam muito e eu prefiro compartilhar elas aqui com vocês. Vocês entendem como eu penso, como eu estaria agindo, que seria completamente diferente do que está acontecendo hoje, e que, com certeza, o Vasco teria resultados melhores do que estão acontecendo agora. Petiu, entregou o gol à equipe paulista. Eu venho falando já há muito tempo, a diferença entre o melhor e o pior, ela é muito pequena no futebol brasileiro. Quais são os dois melhores times do Brasil? Palmeiras e Flamengo. O Vasco empatou com o Flamengo em 0-0 e empataria hoje com o Palmeiras se não fosse a falha no sistema defensivo na saída de bola, entregando o gol ao Palmeiras. Se o Vasco realizar 3 ou 4 reforços, briga lá em cima. E briga mesmo, porque a diferença é muito pequena. Vamos lá. Felipe hoje poupou Verratti e Coutinho. Já eu falo do absurdo, do amadorismo e da falta de planejamento. Inaceitável em se tratando de Vasco. Bom, Felipe poupou o Verratti e o Coutinho e optou por um esquema com 3 volantes. Hugo Moura, o Matheus Cocão e o Tietê. Esse esquema com 3 volantes que foi adotado no início do Fábio Carille no Vasco da Gama, congestionando ali o meio-campo com escapadas pelas laterais, só que à época ele tinha o Verratti. Então o Vasco tinha uma escapada, cruzamento para o Verratti tentar a cabeçada. Hoje o Felipe veio com um esquema muito semelhante, mas sem o Verratti.
com o Lloyd Augusto de um lado, Rayan do outro, e até deu certo esse esquema do Felipe, porque o primeiro tempo o Vasco finalizou assim, né? Perdeu o Lloyd Augusto depois, mas no primeiro tempo a melhor chance foi do Vasco. O Vasco teve a melhor chance do jogo. Então foi uma proposta de jogo do Felipe eficiente. E foi importante a gente ver o Lloyd Augusto desde o início, porque até então a gente tinha um cenário do Lloyd Augusto de 20 minutos, de 30 minutos. Será que o Lloyd Augusto rende? Será que não rende? Mais uma vez o Lloyd Augusto mostrou que pode ser produtivo, que pode evoluir, que pode dar frutos ao Vasco da Gama. Eu vejo hoje, por exemplo, uma esperança no Lloyd Augusto maior do que no Garré, que se mostra um jogador lento, sem versatilidade. A bola chega no pé do Garré, eu não imagino que possa sair dali algo bom. No Lloyd, eu imagino, mesmo que não aconteça, mas eu tenho uma esperança. Gostei, mais uma vez, do que vi no Lloyd Augusto. Acho ele um jogador que pode dar frutos ao Vasco da Gama. Saiu machucado, a gente ainda não tem noção da gravidade da contusão. Mas foi um esquema com 3 volantes que estava dando certo. Torcedor, um absurdo o que o Vasco fez hoje no Mané Garrincha. Preste atenção. O Vasco faz a opção, beleza, de poupar o Verratti por conta da carga dos jogos. Só que o Verratti está pendurado com 2 cartões amarelos. Olha que amadorismo. Não só o Verratti, o PH, Jair e o Hugo Moura. Esses 4 jogadores, antes do jogo, os 4 estavam pendurados. Olha que amadorismo. O Vasco, então, faz a opção de poupar o Verratti. Por que, então, o Verratti não tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Cruzeiro? Para que ele pudesse ficar de fora da partida de hoje, já cumprindo a automática e voltar zerado na partida diante do Vitória. Era o beabá. Era o beabá. É o planejamento. O Vasco não se planejou para isso? O Vasco decidiu poupar quando? O Verratti. Aí é falta de planejamento. E sem planejamento, você não chega a lugar nenhum. Sem planejamento, você não chega a lugar nenhum. No seu comércio, no seu serviço, no seu lazer, na sua viagem. Você precisa ter o mínimo de planejamento. Se o Vasco não se planejou para isso, o Vasco não vai a lugar nenhum. O Verratti pendurado. Quando ele voltar, provavelmente contra o Vitória, ele joga pendurado. E quando ele tomar o 3º cartão amarelo, talvez o Vasco queira utilizar ele e não possa utilizar. Por quê? Porque ele terá que cumprir a automática. E deveria estar cumprindo num jogo em que o Vasco já não iria utilizá-lo. Isso é um puro amadorismo. Amadorismo, falta de planejamento, o básico do básico. Você precisa ver os jogadores que você tem que estão pendurados. Puxa, se você não vai usar o atleta na próxima partida, pensa ele para forçar o 3º cartão amarelo. Eu não estou falando aqui nenhum absurdo. Não estou inventando a roda. Gente, é o básico do básico. Nem isso o Vasco está sabendo fazer. Nem isso o Vasco está sabendo fazer. O Vasco agora vai viajar, né? O Vasco não volta para o Rio. De Brasília, ele segue para Venezuela. Na quarta-feira, joga pela Sul-Americana. De lá, Salvador, para enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Vai para a Argentina para enfrentar o Lanús pela Copa Sul-Americana. É uma viagem de um lado para o outro, mas não tem jeito, né? É o que se desenha. Graças a Deus. Melhor assim. É importante que o Vasco tenha várias partidas, mostra que o clube é grande, participando de várias competições e ainda tem a Copa do Brasil. Não tem que se lamentar. Pelo contrário, graças a Deus que o Vasco tem uma sequência grande de jogos aí. Graças a Deus. Melhor do que não ter. Se você joga, é porque você está disputando várias competições. Eu volto a bater na tecla. A diferença entre o melhor e o pior, ela é muito pequena. O Vasco precisa ir ao mercado contratar, mas contratar de maneira decente. Contratar bem. É algo que o Vasco
não vem fazendo. Já passamos por 2 péssimas janelas. Onde boas contratações não foram feitas. Contratações para que o jogador possa chegar como titular, entrar jogando. Apenas o Nuno, até o momento. E o Coutinho, naturalmente. Não vou, assim, fazer uma carga pesada ao Hugo Moura, que falhou no gol, claro que falhou no gol do Palmeiras, entregou o gol ao Palmeiras. Mas o Hugo Moura não é um jogador ruim. Não é um jogador que tenha que ser sacado da equipe. Falhou, puxão de orelha, mas o Hugo Moura é um jogador importante nesse meio-campo do Vasco, titularíssimo, né? O meio-campo do Vasco começa com Hugo Moura. Hugo Moura e mais 1, Hugo Moura e mais 2, Hugo Moura e mais 3, mas a gente não imagina o meio-campo do Vasco hoje sem a presença do Hugo Moura. Trata-se de um jogador importante e acabou falhando feio no jogo de hoje. Um jogo grande, um jogo disputado, você não pode cometer falhas, você não pode falhar, entregar. Salve, fiel torcida do Vasco! Sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês. O Vasco que perdeu pro Palmeiras, né? Não é uma grande novidade, né? Que acha que poderia jogar 20 vezes Vasco e Palmeiras, que o Vasco não ia ganhar nenhuma. No máximo ia empatar, mas quase empatou essa partida. Vamos falar a verdade, né? Jogou até bem. Parecia que ia ir, mas no final não foi. E o Nuno, né? O Nuno Moura entregando aí a bola do jogo, ajudando a vida do Palmeiras. Na saída ali, o Palmeiras acabou marcando o gol, né? Deixa a sua opinião, o que você acha do time do Vasco. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa a sua opinião. Agora o Pedrinho que é o Fernando Diniz, hein? Meu Deus do céu, hein? Vamos ver o que vai dar. Fernando Diniz no Vasco. Bora torcer, rapaziada. Então deixa o like, se inscreva no canal, fortalece com a sua inscrição. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vasco! Não sei pra onde.